Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Mais um partido decidiu lançar candidato ao Palácio do Planalto. Agora já são 6 presidenciáveis confirmados pelas siglas. O Ministério Público Federal vai reabrir investigações do caso Vladimir Herzog. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário falando sobre as convenções partidárias. Já chega a 6 o número de partidos que lançaram candidatos à presidência. No sábado, o partido DC, Democracia Cristã, confirmou a candidatura de José Maria Imael. A sigla também confirmou Elvio Costa, pastor da Assembleia de Deus, como candidato a vice-presidente. Até o momento, o DC não tem coligação com outros partidos para disputa ao Planalto. Imael tem 78 anos. Esta será a 5ª vez que ele concorrerá à presidência da República. Ele já foi deputado federal por 2 mandatos, entre 1987 e 1995. Olha, até agora, então, foram... O Brasil que navegue nas rotas do desenvolvimento. Este é o compromisso, muito mais do que o compromisso, é uma obsessão. E eu tenho, como candidato a presidente da República pela Democracia Cristã, esta obsessão. Brasil potência. Olha, até agora, então, foram homologados pelos partidos 6 candidatos à presidência da República. Vamos conferir, então, essa lista na ordem cronológica em que as convenções foram realizadas. Temos, então, Paulo Rabelo, do PSC, Ciro Gomes, do PDT, Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, e agora José Maria Imael, do DC. Desses candidatos, Boulos, Imael e Vera Lúcia saíram das convenções nacionais já com as chapas completas. Os outros 3 ainda não escolheram os candidatos a vice-presidente. E a gente segue falando de convenções porque outros 4 partidos também realizaram os encontros nesse fim de semana, mas não lançaram candidatos próprios. A maioria confirmou apoio, a maioria desses, né, que fizeram convenção. Terminou não formalizando, mas formalizando apoio ao candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Quem tem os detalhes, Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado. Então, conta aí quais foram essas outras convenções. Carol, boa noite. Boa noite, Rosiane. A gente vai começar falando que o PTB aprovou a candidatura, o apoio à candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, à presidência da República, em uma convenção realizada aqui em Brasília nesse final de semana. A aliança com o PSDB foi homologada em votação simbólica, sem registro nominal dos votos. Presente no encontro, o Alckmin destacou que o PTB foi o primeiro partido a declarar apoio à sua candidatura. O Solidariedade fez convenção em São Paulo e também decidiu apoiar Geraldo Alckmin para a presidência da República. O partido abriu mão de ter candidato próprio. Antes havia pensado em lançar Aldo Rebelo na disputa. Ele já foi presidente da Câmara dos Deputados e também ministro nos governos de Lula e Dilma. Agora é cotado para ser vice na chapa com Alckmin. E a convenção do PSD, Partido Social Democrático, também ocorreu neste sábado e a sigla vai apoiar Geraldo Alckmin à presidência. Na capital paulista, os delegados nacionais do partido aprovaram a aliança com o PSDB e rejeitaram a proposta de uma candidatura própria que tinha a indicação de Guilherme Afif Domingos, presidente licenciado do Sebrae e que foi presidente da microempresa no governo Dilma Rousseff. Já a executiva nacional do Partido Verde, o PV, decidiu em reunião aqui em Brasília que não terá candidato à presidência da República. A sigla também não tem ainda uma posição definida sobre o convite feito pelo Partido Rede para indicar o candidato a vice na chapa que vai ser encabeçada pela pré-candidata à presidência, Marina Silva. Rosiane. Obrigada, Carol. A gente lembra sempre, né, Carol? Todos os detalhes aí das convenções, inclusive na hora que a convenção está ocorrendo, tudo lá no site, agenciabrasil.tbc.com.br. Olha, os partidos têm até o próximo domingo, dia 5, para realizar convenção nacional e decidir como vão se posicionar na corrida ao Palácio do Planalto. 16 siglas, entre elas partidos grandes aí com representatividade na Câmara dos Deputados, por exemplo, MDB,
PT, PSDB, Rede, DEM e PSB vão se reunir entre quarta e domingo. A partir das convenções, os partidos podem adotar medidas práticas para desencadear a campanha eleitoral. Por exemplo, podem assinar contratos para a instalação física e virtual dos comitês dos candidatos e dos partidos. Mas o pagamento de despesas, esse só é permitido após a obtenção do CNPJ do candidato e a abertura de conta bancária específica para movimentação financeira de campanha e emissão de recibos eleitorais. O prazo para pedir registro de candidatura no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acaba no dia 15 de agosto. A gente segue ainda falando de notícias relacionadas ao período eleitoral, mas dessa vez sobre a decisão judicial envolvendo o candidato. Lá no Maranhão, a Justiça determinou ao governador Flávio Dino que retire do ar postagens feitas nas páginas pessoais dele que envolvem a logomarca e outras referências ao governo estadual. Roberto Fernandes, lá de São Luís, explica pra gente os detalhes dessa decisão. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rosé. O juiz Alexandre Lopes Abreu, juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, deferiu liminar com base em formulação do Partido Verde, obrigando o governador Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, a excluir todo o conteúdo de publicidade institucional do governo que ainda estão sendo exibidos em suas contas nas redes sociais. Segundo a decisão, o governador postou na internet e nas redes sociais imagens de bens e obras públicas com a logomarca do governo, conduta que é vedada pelo artigo 73 da Lei 9.504, a Lei das Eleições. Decisão semelhante já foi tomada também no dia 16, último, pelo TRE do Mato Grosso, quando obrigou o governador Pedro Tax a retirar do seu perfil no Instagram publicidade institucional do governo, uma ação movida pelo PDT daquele estado. Agora, o governador do Maranhão tem 10 dias para cumprir a decisão do governo, sob pena de multa de 20 mil diário, isso se não cumprir. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Roberto. A gente continua falando de eleições 2018, mas agora sobre punição a quem divulgar pesquisa falsa ou sem registro. Quem tem os detalhes é Vitor Ribeiro, na Rádio Nacional. Boa noite, Vitor. Oi, Rosiane. Boa noite. Isso mesmo. Divulgar uma pesquisa falsa ou sem registro pode gerar multa. Os valores variam de R$ 53 a R$ 106 mil. O alerta foi reforçado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que foi o estado onde aconteceu o primeiro caso registrado desse tipo de fraude. A resolução que trata do tema é do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi adotada no ano passado e vale para todos os estados e aqui para o Distrito Federal e também para todas as disputas. A norma do TSE diz que o cidadão que divulgar pesquisa sem registro ou falsa, tanto nas redes sociais como em qualquer plataforma da internet, pode ser penalizado com multas ou até mesmo prisão. Aí pode variar, né? No caso de prisão, pode variar de 6 meses a 1 ano. A fiscalização no mundo virtual poderá ser feita por qualquer cidadão. O TRE de Roraima divulgou esse alerta porque recentemente multou um grupo de WhatsApp por divulgação de notícia falsa. A pena foi a multa de R$ 53 mil e o grupo recorreu da decisão. O processo tramita agora no Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília. A gente volta com você, Rosiane. Obrigada, Vitor. Só uma observação em relação a isso. É comum no período eleitoral políticos reclamarem, isso já ocorreu em várias outras eleições, os políticos reclamarem quando há divulgação de alguma pesquisa com dado falso, porque eles fazem uma análise que isso muitas vezes termina, sim, impactando no que o eleitor vai decidir em relação àquele voto e, portanto, aí essa punição estabelecida para quem divulgar pesquisa falsa ou pesquisa sem registro. Você tem acompanhado aqui com a gente nos Corredores do Poder informações e novidades sobre as eleições deste ano. E a gente aproveita justamente para saber um pouco mais sobre fake news. Confira. Fake news. Traduzindo, notícias falsas são aquelas mentiras que contam por aí sobre algo ou alguém. Essa atitude de espalhar boatos e casos fantasiosos não é uma novidade no mundo, mas ganhou relevância com a internet, especialmente com as redes sociais. Nelas, informações falsas se propagam mais rapidamente. E como a mentira se disfarça de verdade?
Sabe aquele post que espalha uma ideia radical de que as coisas vão mudar de maneira imediata? Ou aquele fato tenebroso que mancha a reputação de um político popular? Notícias assim podem ser manipuladas para mudar a sua opinião. Para se proteger das fake news, é importante checar os fatos, rejeitar os exageros, ler todo o texto antes de compartilhá-lo. Os próprios leitores são a primeira linha de defesa contra as fake news. Na dúvida, não compartilhe. E para este ano eleitoral, ficar atento é ainda mais importante. Fake news, boatos e mentiras podem prejudicar a democracia. E isso influencia diretamente no resultado do pleito, porque pode confundir o eleitor sobre o voto que ele pretende dar a alguém. Por falar em informação falsa, o jornalista Moisés Rabinovici coloca em debate no programa Hoje um Olhar sobre o Mundo desta semana a questão das fake news, as notícias falsas. Para debater o tema, ele convidou o jornalista Daniel Bramante, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e um dos fundadores do Estadão Dados, e também participa do programa Yasodhara Córdova, que realiza pesquisas sobre o assunto na Harvard Kennedy School, em Cambridge, nos Estados Unidos. Confira um pouco. Fake news nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil a gente tem que começar a pensar em boato, rumor, fofoca, responsabilização de autoridade por calúnia, difamação, que são realidades do Brasil há muito tempo, não é coisa que veio com a internet. O que contribui para a difusão de fake news, primeiro, no caso do WhatsApp, não tem nenhum algoritmo envolvido. É a própria pessoa que recebe aquilo, reage àquele conteúdo de forma emocional e não racional e joga para diante. Então, essas plataformas, elas não favorecem muito o equilíbrio, a racionalidade, a nuance. É sempre conteúdo extremo e sensacional que circula mais. Um Olhar sobre o Mundo vai ao ar hoje, às 9h45 da noite, aqui na TV Brasil. E hoje também é dia do meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy. Eu converso com a jornalista e escritora Cláudia Matarazzo, que é referência aí no país quando se trata de etiqueta. E em tempos de acirramento eleitoral, será que vale a pena perder amigos só porque eles têm opinião política divergente? Cláudia diz que já fez até posts com orientações de como não perder o amigo em ano eleitoral. E faz um alerta àqueles que estão até se separando por conta das eleições. Matarazzo também fala da importância da etiqueta no ambiente virtual. Confira um pouco. Jornalista e escritora Cláudia Matarazzo é referência no país quando se trata de etiqueta. Com 18 livros publicados sobre comportamento, moda e boas maneiras, ela ministra cursos online e viaja por todo o Brasil, dando palestras e ensinando como se portar em ambientes sociais e corporativos. Iniciou sua carreira na revista Casa Cláudia. Teve colunas sobre comportamento e moda em revistas como Playboy e Vogue Homem. Na TV, apresentou quadros sobre etiqueta em programas da Globo, Cultura, Gazeta e rede Sesc e Senac de televisão. Herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, por 7 anos foi chefe de cerimonial no Palácio dos Bandeirantes, experiência que lhe rendeu histórias para um livro. Apaixonada por música, Cláudia também investe na carreira de cantora e hoje segue estudando piano para aprimorar seu talento. Eu fiz até um post de como não perder o amigo em ano eleitoral. Porque as pessoas estão separando por conta de eleição, né? E como está muito polarizado mesmo, então fica uma coisa, gente, é só uma eleição. Aí eu ainda brinquei, eu falei, olha, primeiro para pensar se esse candidato que você está defendendo desse jeito, ao custo de perder o seu amigo, se ele te defenderia desse jeito. Para pensar, começa aí, que você já começa a pensar 3 vezes se você vai votar nele mesmo, né? Olha, a Cláudia Matarazzo é realmente elegantérrima, né? E aí eu tinha uma curiosidade que certamente você pode ter também. Será que em algum momento ela desce do salto, gente? Pois acredite, ela desce sim, viu? Nessa conversa comigo hoje, ela conta até como fazer um barraco sem perder a pose. Assiste lá, 9h15 da noite. E no próximo bloco você confere com a gente que o Ministério Público Federal vai reabrir investigações sobre o caso Vladimir Herzog. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder.
E uma notícia importante vem agora de São Paulo. O Ministério Público Federal vai reabrir investigações sobre o caso Vladimir Herzog. A medida ocorre depois que o Brasil foi responsabilizado pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Vamos então conversar com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil. Conta pra gente os detalhes a respeito dessa decisão. Como é que é o procedimento a partir de agora, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Como você disse, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo reabriu essas investigações sobre a morte de Vladimir Herzog, que estavam arquivadas desde 2008 por causa da lei de anistia. Isso depois da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA ter condenado o Brasil. Isso aconteceu no início do mês pela morte do jornalista. O MPF entende que os crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura foram contra a humanidade e que, portanto, não prescrevem, não estão sujeitos à anistia, ou seja, ainda podem ser punidos a qualquer tempo. Ainda de acordo com o Ministério Público, foi esse entendimento que foi confirmado pela sentença da Corte Interamericana de Justiça. Os documentos do caso Herzog estavam aí em Brasília e o inquérito estava suspenso a pedido do próprio Ministério Público Federal para aguardar essa decisão da Corte. Com a condenação, os documentos foram enviados então aqui para São Paulo e aí o Ministério Público Federal vai dar os detalhes e sequência ao caso. Vladimir Herzog foi encontrado morto em uma cela do DOI-CODE aqui em São Paulo em 25 de outubro de 1975. A versão oficial dizia que o jornalista havia cometido suicídio, mas com o tempo provou-se que ele tinha sido torturado e morto pelo regime. Rosiane. Agora sobre um outro assunto, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou de evento aí em São Paulo e falou da questão da segurança pública no país, né? O que é que você destaca? Sim, Rosiane, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteve na Academia Brasileira de Ciências Forenses e defendeu as mudanças propostas por ele para combater o crime organizado. Elas já estão no Congresso Nacional e, segundo o ministro, o Brasil tem de ter coragem de fazer o que os outros países fizeram, que seria diferenciar a punição para os crimes leves e para os crimes pesados. Alexandre de Moraes explicou que o crime leve tem de ter punição rápida e proporcional, com penas alternativas, medidas restritivas e rápidas. Já os crimes graves praticados pelo crime organizado com violência, apenas esses deveriam ser combatidos com a pena privativa de liberdade, com a prisão. Para o ministro, uma importante ferramenta seria a identificação de presos por meio do DNA, do material genético. Acompanhe o que disse o ministro. Qual o problema de se realizar um cadastramento de DNA, que é um exame nada invasivo? Eu, na verdade, propus, inclusive, à época, para o presidente do TSE, para evitar isso de dizer, não, então é só em relação aos presos, que se fizesse no recadastramento eleitoral da biometria, não só a biometria, já coleta do DNA. Veja, não há, se você pode e deve constitucionalmente dar a sua identificação, que é o RG, ou RG, a digital. Hoje, mais moderno que isso é o DNA. Ainda de acordo com Alexandre de Moraes, cerca de 40% dos homicídios de autoria conhecida são realizados pelo tráfico de drogas e pelo tráfico de armas. Daí a importância dessa identificação pelo DNA, segundo ele, Rosiane. Obrigada, Vanessa. O Brasil iniciou hoje uma série de atividades da semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E o secretário-geral da ONU fez, inclusive, um apelo para que países se unam contra o tráfico. Carolina Pimentel, novamente aqui comigo ao meu lado, traz detalhes. Vocês fizeram, inclusive, várias matérias sobre esse tema hoje na Agência Brasil, né, Carol? Foi, Rosiane. E essas atividades, essa semana de enfrentamento, várias atividades vão ser aqui em Brasília e outras em outras cidades do país, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a rodoviária interestadual foi palco de várias encenações de artistas que representaram situações de vítimas do tráfico humano. Eles apresentaram cenas de mulheres exploradas por aliciadores. E esse tema causa preocupação mundial, inclusive gerou uma manifestação da Organização das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo para que os países fortaleçam as formas de combate a esse crime contra as pessoas, né? No mesmo dia que se celebra o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, o desafio é a conscientização da população e também capacitar os agentes públicos para identificarem os sinais desse crime. Um relatório da
ONU revela que 71% das pessoas traficadas no mundo são meninas e mulheres. Segundo o Ministério da Justiça brasileiro, muitas vezes as vítimas não se enxergam como vítimas desse crime ou têm medo de denunciar por sofrer represálias, já que os aliciadores conhecem as famílias. E o tema de hoje do programa Diálogo Brasil é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Só no Nordeste são 644 pontos de vulnerabilidade para este tipo de crime mapeados pela Polícia Rodoviária Federal. Em seguida vem o Sudeste e o Norte. A secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Karina Figueiredo, e a subsecretária de Políticas para Crianças do Distrito Federal, Perla Ribeiro, debatem esse tema no Diálogo Brasil. Se a gente não tiver orçamento garantido, né, para implementar essas políticas, a gente não consegue avançar. E a nossa Constituição fala, né, que criança e adolescente é a prioridade absoluta, como o ECA também fala, mas a gente não consegue ver isso materializado no orçamento. A escola tem um papel fundamental, principalmente na prevenção à violência sexual, né? A gente precisa falar com a criança sobre o seu corpo. Isso vai vir através de uma educação sexual, né, com responsabilidade, porque hoje, infelizmente, a gente tem enfrentado alguns discursos conservadores que, na verdade, vão na contramão do que a gente precisa para o enfrentamento à violência sexual. Comandado pelo jornalista Maranhão Viegas, o Diálogo Brasil vai ser exibido às 10h15 da noite aqui na TV Brasil. Fica o convite também para vocês assistirem. E vamos agora à redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, onde Marcelo Castilho tem informações sobre a prisão do prefeito de Japeri. Também tem detalhes, Marcelo, do pedido de transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o batalhão da PM, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane, para você. Boa noite a todos. A pedido do Ministério Público, o juiz Paulo César Vieira de Carvalho, do plantão judiciário, converteu a prisão em flagrante do prefeito de Japeri, município aqui da Baixada Fluminense, Carlos Moraes Costa, em preventiva. Costa tem 73 anos. Foi preso na última sexta-feira, acusado de associação para o tráfico. Com ele foram encontrados uma pistola 9mm, 3 carregadores e 49 cartuchos intactos. De acordo com a Justiça, a pistola não tinha registro e a posse de arma de Costa estava vencida desde 1995. O juiz afirma ainda que Carlos Moraes responde a 2 processos relativos a crime de responsabilidade e à lei de licitações, além de 2 inquéritos que investigam vantagem indevida e relativas à lei eleitoral. Fora isso, quando chegou à cidade da polícia, o prefeito xingou e ameaçou jornalistas. De acordo com o Ministério Público, o prefeito se juntou a traficantes para criar um curral eleitoral naquele município. E hoje de manhã, o presidente da Câmara de Vereadores de Japeri, Wesley Jorge Oliveira, o Miga, se entregou à polícia. Ele fez exames de corpo de delito e foi levado para a cadeia de Benfica. Ele era considerado foragido nessa mesma operação que prendeu o prefeito de Japeri e o outro vereador, Cláudio José da Silva, o Cacau. Os 3 políticos são do PP, o Partido Progressista, e foram acusados de fazer parte do núcleo político dessa quadrilha. Os 3, além de Aparecida Kaiser de Matos, que é assessora da prefeitura, que também foi presa, foram denunciados por associação para o tráfico de drogas e seriam ligados ao bando do Breno da Silva de Souza, conhecido como BR, chefe do tráfico da favela do Guandu, em Japeri, que foi preso na semana passada. Agora, em relação ao ex-governador Sérgio Cabral, a defesa dele pediu que, lembrando que Cabral está preso desde novembro de 2016, a defesa dele encaminhou na última sexta-feira um pedido ao presidente da República, Michel Temer. Qual pedido é esse? Os advogados querem que Cabral seja transferido do complexo penitenciário de Jericinó, que fica em Bangu, na zona oeste do Rio, para algum batalhão da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Segundo o pedido, por ser ex-governador, Cabral teria direito a uma prisão especial, assim como o ex-presidente Lula, que está preso em uma sala da Polícia Federal, e do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, preso em um quartel dos bombeiros. A defesa de Cabral alega ainda que os constantes deslocamentos dele do presídio na Zona Oeste para audiências na Justiça Federal no centro do Rio colocam em risco a integridade do ex-governador. Rosiane.
Obrigada, Marcelo. E agora Mariana Jungmann tem informações sobre uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar que impacta os usuários de planos de saúde. O que é que você conta, Mari? Boa noite. Oi, boa noite, Rosiane. Pois é, a ANS revogou uma resolução que a gente falou dela aqui nos Corredores do Poder, que permitia um teto de 40% na cobrança da coparticipação dos planos de saúde dessa modalidade. Esses planos com coparticipação, Rosiane, são aqueles em que a pessoa paga um preço mínimo no plano e depois, na hora de fazer exames ou procedimentos, paga também ali uma franquia, que aí, nesse caso, então, com um teto de 40%, seria 40% do valor desses planos. Isso gerou muita polêmica e essa cobrança, essa resolução já estava suspensa por uma liminar da ministra Carmen Lúcia do último dia 16 de julho. A ministra entendeu que a ANS não tem competência para definir esse percentual aí da coparticipação, que esse é assunto para o Congresso Nacional. A gente tinha trazido também aqui nos Corredores do Poder os argumentos do diretor da ANS responsável por essa parte, né, o diretor Rodrigo Aguiar, que alegava que já existe uma cobrança hoje e que a ANS buscava segurança jurídica. Mas agora foi esse mesmo diretor que sugeriu aos demais membros da diretoria da ANS, então, que essa resolução seja suspensa, seja revogada, para que o assunto possa ser melhor debatido. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. Uma última informação, termina amanhã o prazo para aderir à lista de espera do ProUni. Então, os estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do ProUni deste segundo semestre têm até amanhã, dia 31, para aderir a essa lista de espera. A gente encerra por aqui. Até amanhã. Boa noite a todos.